Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Então vamos ver agora sobre uma reflexão. Nós vimos no vídeo anterior que qualquer um que te ensinar algo que não esteja na palavra de Deus, que não seja conforme os evangelhos dos apóstolos de Cristo, a doutrina que eles ensinaram, que era a Torá, que é toda ali a Bíblia, de Gênesis, Bereshit até Apocalipse. Se alguém ensinar alguma coisa que não esteja ali, que for fora dali, que seja considerado maldito, maldição. E nós estamos vendo muito isso acontecer. As pessoas perecem, como diz o Senhor, por não conhecer a palavra dele. Então é importante que a gente estude a palavra de Deus no contexto original judaico, para que não sejamos enganados, porque até em Apocalipse diz que se Deus não abreviar aqueles últimos dias, até os salvos seriam perdidos. Veja que palavra dura em Oséias, capítulo 4, verso 6. Diz assim o profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Que conhecimento? Vamos continuar a ler. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, mas também eu te rejeitarei. Aqui é Deus falando. Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Então, o que falta o conhecimento? Da lei de Deus. Aonde eu vejo esse conhecimento da lei de Deus? Para que eu também não seja destruído como esse povo estava sendo destruído. Estudando a palavra de Deus, a lei de Deus, que vai desde Gênesis e Bereshit até Apocalipse. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Então, quem esquece da palavra de Deus, de viver de acordo com essa palavra, quem não estuda, não lê, vai atrás de homem X e Y e não verifica aqui a palavra de Deus no contexto original judaico, perece, é destruído. Não tem o que fazer. E aqui está falando do quê? De tudo que Deus quis revelar para nós. Aqui não está 100% revelado, tem coisas ainda ocultas, mas o que foi revelado, nós temos que saber e sermos mestres. Não só no básico, mas avançar no conhecimento, como diz o apóstolo Paulo. No livro de Hebreus, capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo Shaul diz assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Ou seja, já eram ensinados e mesmo assim não mantinham aquele ensino, esqueciam ou se desvirtuavam, iam para um ensino estranho e tinham que ser ensinados novamente, reensinados novamente, ensinados novamente, porque perecem por não conhecer a palavra de Deus. Deviam ser mestres, mas precisam ser ensinados novamente, de novo, de novo, de novo. Quais são os princípios até elementares dos oráculos de Deus? O que é oráculo de Deus? Os segredos de Deus, os ensinos de Deus. Por exemplo, sobre a circuncisão, que é só para judeus e os gentios, não é para ser circuncidado na carne. Sobre a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, que é a nossa esperança de sermos, se estivermos mortos, ressuscitarmos na primeira ressurreição. Assim como Yeshua, Jesus, foi ressuscitado, elementar. O batismo, que é o arrependimento, um caminhar novo em obediência a Deus. Esse é conceito elementar, um oráculo de Deus elementar, básico. E as pessoas precisam ser reensinados, ser reensinados, ser reensinados. Perecem, são destruídos por não conhecer a palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Aqui ele está fazendo o ensino que o alimento espiritual, que é a palavra, que é o ensino, a palavra de Deus, a pessoa fica só no leite. Não vai para o alimento sólido. É como se fosse só um bebê que precisa estar sendo ensinado, reensinado várias e várias e diversas vezes. E pelo que nós vemos aqui, não aprende. Nunca vai para o sólido, fica só no leite.
E até o perigo, né? Que como fica só no leite, esquece os conceitos elementares e básicos, vai ser destruído uma hora, vai se perder. Vai atrás de falso profeta, de falsa doutrina, de falso evangelho. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é considerado como um bebê, como uma criança. Veja como o apóstolo Paulo deixa bem claro, se a palavra de Deus fala, é aquele ponto. Ah, mas muitas pessoas interpretam da forma errada. Olha quantos milhões de doutrinas erradas contra a palavra de Deus a gente ouve. Ah, você vai morrer, vai morar no céu. Ninguém vai morar no céu. Consultar médiuns, adivinhos, necromantes, gente, isso daí é espíritos enganadores. A pessoa que fica vendo filme de terror, tá ali, tá vivendo ali o conflito. A palavra de Deus fala tudo sobre isso. As pessoas que vivem com Deus, obedecendo, se esforçando, aprendendo cada vez mais, lendo, estudando, no original, no contexto original judaico, elas vão aprender e têm experiência com essa aprendizagem. Não é uma aprendizagem sem experiência. Tem muita experiência. Eu tenho muita experiência desde pequena com a palavra de Deus, por mais ignorante que eu já fui. Então, a pessoa tem que saber entender a palavra de Deus no contexto original judaico, senão ela vai ser destruída, vai perecer. Estamos nos últimos tempos, a gente não sabe quanto tempo nós temos. Se a pessoa morrer daqui 5 minutos, para ela é o último tempo. Mesmo que não tenha chegado ainda o juízo de Deus, aquele grande dia, quem morreu já chegou para ele o juízo. Vocês entendem? Então, quando a palavra de Deus diz uma coisa, a pessoa te ensina o contrário, seja considerada anátema. Ah, porque Jesus não existiu. Jesus existiu, tem documentos históricos, além da própria palavra, né? Dos evangelhos, Flávio Joséfo, um historiador judeu, Romanos, documentos de Romanos daquela época. Ah, mas não tem contemporâneo? Claro que tem. Ali nós vemos apóstolos contemporâneos a Yeshua Jesus. Ah, mas eu não tenho original. Bom, eu não tenho original nem escrito pelo próprio Deus, que são as tábuas. Até agora a gente não sabe onde estão as tábuas, mas eu acredito nelas, sim. Eu sei que Deus escreveu em tábuas. É minha fé. É a palavra de Deus, me diz e ponto. Ah, mas eu não tenho foto de Moshe Moisés. Não tem vídeo sobre ele. Fé. Uma pessoa crê na palavra de Deus como parâmetro, estuda, aprende, pratica e tem experiências, se ela não fizer isso é em vão. É apenas letra decorada, letra sem experiência, letra sem praticar. É nula. A fé sem obras é morta. Tem que conhecer a palavra de Deus, colocar em prática, você vai ter experiências e vai saber. O mundo espiritual é mais real do que o mundo agora que nós estamos vivendo. Porque até mesmo Deus vai restaurar, né, no 8º milênio, novos céus e nova terra. E vai ser unido aí o material com o espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o mundo que nós estamos vendo e palpando. As pessoas têm que se arrepender dos seus maus caminhos, voltar para Deus, estudar a palavra de Deus com quem realmente sabe e colocar em prática. Estamos nos últimos tempos, talvez seja daqui a algumas horas o último respirar. Então nós temos sim, tempo útil para que a gente não seja destruído. Estão por toda a terra espíritos enganadores, enganando milhares e milhares de pessoas, levarão muitos. Levarão muitos. E isso que é triste. A palavra de Deus é para poucos. E você está sendo pouco? Está fazendo a diferença? Está praticando? Está tendo experiência? Se não, se arrependa e vai estudar.